Pessoal, boa noite. Eu sou Isadora, eu trabalho aqui no IDP. Estava conversando agora há pouco com o professor Geraldo Prado sobre algumas semelhanças na nossa trajetória, né? Eu sou formada ali no Direito da FRJ, onde ele lecionou por muitos e muitos anos. Então, nossas trajetórias se atravessam, né? Se encontram. E nós vamos esperar mais um minuto ou dois para começar. Eu presumo que haja gente do Brasil todo, né? Muito provavelmente, muito provavelmente. Isso é uma coisa interessante que o regime remoto permitiu, né? Encontros praticamente impossíveis em outro contexto. Isso mesmo. Pessoal, portanto, boa noite. É um prazer ter a presença de vocês aqui. E hoje nós temos a honra e o prazer de termos o professor Geraldo Prado conosco. Ele que vai nos dar uma palestra brilhante, eu já tenho absoluta certeza disso, sobre o pacote anticrime e suas inovações. Sejam todos muito bem-vindos a participar. Professor, te agradeço imensamente pela tua presença, pela tua participação e disponibilidade, pelo seu tempo aqui conosco. Fique à vontade, a casa é sua, e está contigo a palavra. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muitíssimo. Se eu já tinha uma expectativa de uma noite interessante, isso agora se potencializa nesse encontro de afetos com a professora Isadora, que, para além de ter estado conosco lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no PPGD, foi orientanda de uma das grandes referências da minha vida profissional, a grande referência, a professora Cecília Cavalheiro. E aproveito, então, porque na época, Isadora, em que eu lia muito Eduardo Galeano, quando eu era um menino, eu gostava e gosto muito de Galeano, mas eu era um leitor obsessivo do Eduardo Galeano. Eu me fixava naquelas coisas que ele dizia, né? Aquelas frases curtas e marcantes. Então, ele, numa passagem, ele se refere às pessoas diz, olha, na África há uma tradição que é que você falar o nome da pessoa, a pessoa está viva. A pessoa está viva. E isso é uma memória oral que a gente tem também aqui na América Latina, né? Nativa, né? Na nossa América Latina nativa, nossos irmãos peruanos, colombianos, peruanas, colombianas. E falando o nome da Cecília Cavalheiro, a gente mantém viva essa memória tão especial e tão importante, e um dia há de se fazer justiça, ao papel que ela desempenhou no âmbito da pesquisa jurídica no Brasil e, particularmente, lá no Rio, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu cumprimento a todas e todos. Eu proponho, já conversei com a professora Isadora, proponho uma estratégia de atuação hoje. O pacote anticrime ele é bastante extenso, trata de temas de direito penal, de direito processual penal, de execução penal, política criminal, e penso que, como o meu foco de investigação tem sido o direito probatório, e particularmente no pacote anticrime, há ali um regime jurídico específico da cadeia de custódia da prova. Eu sou da opinião que nós ganharemos mais, todos nós hoje, se vocês me permitirem, se eu puder falar da cadeia de custódia da prova. E a minha ideia, também já antecipei a organização do curso,
como eu estou atualizando a segunda edição do livro Acadêmico, História da Prova no Processo Penal, que é um livro publicado simultaneamente no Brasil e na Espanha pela editora Marcial Pons, e eu gostaria de ler alguns trechos inéditos do livro da segunda edição, e queria focar num aspecto que me parece muito importante e um tanto desprezado pelos estudos jurídicos brasileiros. No âmbito dos estudos jurídicos brasileiros, eu fico triste de ver como nós não valorizamos determinadas investigações cujo conhecimento instrumentaliza a nossa atuação concreta hoje. Nós temos quase que uma obsessão pelo presente e reproduzimos em grande medida uma prática tão antiga que é dos comentários às leis, às glosas, e deixamos de lado os fundamentos, do direito e os fundamentos dos institutos jurídicos. Não consideramos as histórias, né, que são histórias de cada instituto jurídico, de cada categoria, de como, no nosso caso específico do direito processual penal, como o arbitramento de responsabilidade penal, no âmbito da nossa tradição, ele se constituiu, e quando perdemos esse vínculo com o passado, nós nos deparamos com um universo que não... um universo de normativo e de práticas que não consegue... que nos deixa um tanto tontos ali, perdidos, e vamos encontrar, ao fim e ao cabo, decisões de todos os tribunais, de todos os juízes, que são decisões contraditórias, decisões, eu diria, eu vou usar a palavra arbitrárias, decisões arbitrárias, mas não no sentido de impostas pela força, mas porque desvinculadas dos fundamentos dos institutos jurídicos, e aqui, especificamente, eu estou me referindo à cadeia de custódia como uma fração de um instituto jurídico maior. É claro que, até pelo fato de estarmos conversando por essa via, por ser um encontro tipicamente do século XXI, tipicamente de 2021, do tempo da pandemia, em que as tecnologias de comunicação e informação mostram um extraordinário potencial de vinculação das pessoas entre si, de produção de subjetividades muito marcadas pela imagem, pelo imediato. E aí eu faço um parêntese, deixando de lado um pouco a política do nosso país e pensando globalmente, aí eu fecho parênteses, pensando globalmente, nós também somos muito sensíveis à importância da tecnologia, usando aqui uma expressão de um importante professor de processo civil da UERJ, que é procurador da República, Antônio do Passo Cabral. Nós temos um certo fetiche com relação à prova técnica, com relação à tecnologia, à perícia, ao mundo digital, ao universo digital, às técnicas digitais, aos métodos digitais. Tudo isso é empolgante, e acabamos por ver o fenômeno da prova nesse campo específico do processo penal, relativamente a esse tema específico, que é a cadeia de custódia, previsto no Código de Processo Penal brasileiro, do artigo 158A ao artigo 158F, conforme a Lei 13.964, de 2019, isto é, por força do pacote anticrime, nós acabamos um tanto seduzidos e vamos fazer o tipo de discussão
que se tem que fazer sobre a cadeia de custódia, que é uma discussão ampla, nós vamos travar essa discussão, às vezes, num fragmento desse amplo território, desse amplo universo, que é o da prova tecnológica, ou da prova produzida, do e-evidence, né? da prova eletrônica produzida por meios eletrônicos ou nesse ambiente digital, quer de fontes abertas, quer de fontes fechadas, etc. E volto a dizer, com o fetiche da prova técnica, a nossa discussão toda se volta a uma relação entre ciência e direito, entre ciência e direito, e o papel da ciência, o papel do direito. Isso tudo é muito importante. Não estou colocando de lado, não, até porque seria a última pessoa a fazer, na medida em que, em 2014, quando eu participo de um processo criminal no Superior Tribunal de Justiça, na condição de consultor jurídico, e emito um parecer que acaba acolhido, ainda que timidamente, naquela oportunidade, na 6ª turma criminal, e toca no ponto da cadeia de custódia, se deflagra ali um processo de pensar, de refletir sobre a cadeia de custódia das provas, e que tinha, naquele caso particular, como objeto eram interceptações telefônicas, a aquisição daquelas informações, a preservação daquelas informações, a análise daquelas informações, tudo aquilo estava em jogo ali e era, obviamente, até pela época, se tratava de prova digital, sem dúvida alguma. Então, a discussão que foi travada ali foi travada em torno da prova digital, evoluiu e outros tantos casos surgiram e os tribunais foram chamados a se posicionar a respeito. Veio o pacote anticrime e, na tramitação do pacote anticrime, se introduz um regime jurídico da cadeia de custódia. Há hoje a proposta de um novo Código de Processo Penal que tramita na Câmara dos Deputados, e ali também, por força ou pelo empenho de vários deputados e deputadas, vou citar aqui a deputada Margarete Coelho, vou citar aqui o deputado Paulo Teixeira, vou citar aqui o ex-presidente da comissão, o deputado Fábio Tradi. Também se começa a prever um capítulo específico para a prova digital, e ali a cadeia de custódia da prova digital. Então, esse mundo digital ele acaba monopolizando nossas atenções. E problemas bastante comuns, bastante ordinários nessa área, tais como aplicação da lei no tempo, retroatividade ou retroatividade do disposto nos artigos 158-A, F do Código de Processo Penal para a sua aplicação a investigações criminais e processos criminais em que a aquisição de elementos probatórios se deu antes da entrada em vigor da lei, ou mesmo o que significa a cadeia de custódia da prova, e ainda, quando, no caso concreto, a autoridade policial, o Ministério Público, o juiz, eles não respeitam a cadeia de custódia da prova, que consequências jurídicas advêm disso? Se nós tentarmos apreender estas questões e responder a estas perguntas pelo fim, isto é, por aquilo que nós estamos vendo, pela prova digital, a partir exclusivamente de uma visão epistemológica, uma visão da teoria do conhecimento, uma visão da qualidade do conhecimento, ainda que aplicada ao direito, nós nos afastaremos do eixo em torno do qual a cadeia de custódia gira, assim como giram outras tantas técnicas, outras tantas práticas. Que eixo é esse, que função é essa que a cadeia de custódia vai ajudar a cumprir, e relativamente a que institutos mais importantes? Aí eu já antecipo que, não à toa,
regime jurídico da cadeia de custódia está no artigo 158 do Código de Processo Penal, e todas e todos que estão participando desse nosso encontro hoje à noite sabem que é o artigo que trata do corpo de delito, do exame de corpo de delito. Eu antecipo que a nossa discussão vai girar em torno da noção do corpo de delito. Mas o que eu quero e o que eu penso que é muito importante neste momento nós refletirmos num ambiente mais qualificado de pensamento e talvez menos preocupado, professora Isadora, com um resultado prático imediato, com a aplicação daquilo que a gente vai conversar aqui. Eu vou aplicar amanhã numa petição, numa sentença, num parecer pelo Ministério Público, se eu sou do Ministério Público, ou numa manifestação da Defensoria Pública, ou um despacho do delegado de polícia, se eu sou delegado de polícia. Eu sei que muitos de nós, os dias que correm são dias em que as pessoas estão ansiosas para fazer algo e para aplicar o seu conhecimento imediatamente, se possível, hoje à noite ainda, numa petição, numa sentença, no que seja. Mas eu proporia controlar essa ansiedade, porque, a seguirmos assim, nós podemos nos deparar com situações insolúveis, porque não entendemos o que significam os institutos jurídicos, que funções eles cumprem, e, ao não entendermos isso, nós vamos tentando ajustar aqui. Olha, não se aplica a exigência da cadeia de custódia das provas aos casos, às investigações penais, aos processos criminais que iniciaram antes da entrada em vigor da lei. Ela só se aplica, ela vai estar regida pelo mesmo estatuto jurídico da Lei Processual Penal no tempo, previsto no Código de Processo Penal, que é a aplicação imediata para os atos que serão praticados daquele momento em diante da entrada em vigor da lei, e os casos concretos vão aparecer. Nem todos são de prova digital, tem a ver com apreensão de armas, apreensão de drogas, apreensão de documentos tradicionais, provas de fato, vestígios em furtos com arrombamento. Tem a ver com um universo de questões que não são necessariamente da prova digital, e as respostas que forem dadas de forma assodada, rápida, pura e simplesmente focada apenas num dos aspectos, ou a partir de uma experiência muito parcial, muito particular, elas vão se mostrar injustas, insuficientes, elas vão parecer até irracionais, não vai fazer muito sentido. A mesma coisa se uma prova que não teve a sua autenticidade e integridade preservadas, se esta prova ela simplesmente vai ser expurgada da investigação criminal ou do processo, ou se ela vai sofrer um tipo de avaliação, de valoração pelo juiz, que vai ponderar essa sua fragilidade epistêmica, essa sua fragilidade, porque não se comprovou que esta prova foi devidamente preservada e é autêntica. Se o juiz, na hora de tomar uma decisão para mandar prender ou soltar, para condenar ou absolver, ele vai valorar a prova, e aí ele vai conferir à prova um peso maior ou menor por conta de terem sido respeitados ou não os critérios estabelecidos para a segurança desta prova, a segurança da autenticidade dela e da sua integridade, que é o que, afinal de contas, visa a cadeia de custódia. Então, traduzindo isso num desafio para vocês, eu diria que, no momento das perguntas, quando eu encerrar minha fala, no momento das perguntas, podem me perguntar sobre qualquer coisa, ainda que eu não tenha falado. Me perguntem e a gente troca ideias. Se eu não souber responder, a gente vai tentar construir juntos um raciocínio. Me perguntem sobre o que vocês quiserem.
mas, neste instante, tenha um pouco de paciência para que a gente entenda como é que essa categoria chegou aonde chegou na nossa tradição jurídica. E a nossa tradição jurídica não é a tradição jurídica anglo-americana. A nossa tradição jurídica não é a tradição jurídica do common law. Na tradição jurídica anglo-americana, na tradição jurídica do common law, já há décadas, pelo menos, não há muita dúvida de que há de se respeitar no processo, conforme uma ideia séria de devido processo legal, há de se respeitar a aplicação de critérios, há de serem aplicados critérios de aquisição, preservação e apresentação da prova que confiram ao elemento probatório, que confiram a este elemento probatório uma espécie de selo, de chancela, de autenticidade e integridade. Isso vem pelo menos de 1960, 1961, 62, 63, no direito criminal norte-americano, penal, processual penal norte-americano, mas vai ter um tratamento, as regras federais sobre prova nos Estados Unidos, especialmente a regra 901, ela vai impor determinados, vamos chamar de uma maneira muito vulgar, determinados ônus aos sujeitos processuais, ela vai impor ônus de garantia da autenticidade e da integridade da prova, e isso por conta da maneira como também, ao longo dos séculos, a justiça criminal anglo-americana, principalmente, organizou seu método de arbitramento de responsabilidade penal. Organizou. Então, existe uma história da cadeia de custódia, por assim dizer, existe uma história da cadeia de custódia que é própria do common law. Mas não é dessa que eu vou falar. Efetivamente, não é dessa que eu vou falar. Eu vou falar da cadeia de custódia como alguma coisa, como algo, como um instituto, uma ferramenta que é absolutamente natural, nativa do direito de tradição continental europeia, deste direito de que nós somos herdeiros, do direito processual penal de tradição continental europeia. A cadeia de custódia da prova, ela se insere naquilo que os juristas denominam de doutrina do corpo de delito. Doutrina do corpo de delito. Então, eu vou falar da cadeia de custódia da prova no contexto do corpo de delito. Do corpo de delito. E, para isso, eu tenho que falar um pouquinho de história do processo penal. Antes, eu queria ler alguns trechinhos da futura edição do livro da cadeia de custódia. Um trecho da apresentação à segunda edição, em que eu digo o seguinte: antes mesmo desta explicitação por meio da lei nova, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que alterou o Código de Processo Penal brasileiro e estabeleceu o regime jurídico específico para o tratamento da cadeia de custódia das provas no capítulo do Código dedicado ao exame de corpo de delito e às perícias em geral, lei que, eu afirmo, não institui a cadeia de custódia das provas no direito brasileiro, uma vez que a preservação da integridade das provas e a garantia da sua autenticidade decorre do próprio modelo probatório tradicional, vários órgãos executivos que, por força de sua atividade principal ou secundária, lidam com elementos probatórios, passaram a estipular protocolos específicos para a cadeia de custódia. Então, aqui no Brasil, já antes mesmo de 2014, já havia protocolos. O Ministério da Justiça, ou no âmbito de secretarias de segurança pública, ou de secretarias de polícia civil, ou de setores relacionados à perícia, que estabeleciam quais
seriam os cuidados que se deveria tomar sempre que um elemento probatório fosse identificado e tivesse que vir a ser introduzido num procedimento oficial, ou num procedimento de investigação criminal, ou no próprio processo penal. Então, a cadeia de custódia, já fica desde logo dito, é muito importante, a cadeia de custódia ela é um método de preservação da autenticidade, garantia da integridade de elementos probatórios, que é aplicado, este método, que é aplicado a elementos probatórios a partir do momento em que esses elementos probatórios vão ingressar em um procedimento formal, oficial, estatal, de apuração da responsabilidade penal, quer se trate de uma investigação criminal, inquérito policial, investigação direta pelo Ministério Público, quer se trate do próprio processo penal. Se aquele elemento vai entrar, a partir do momento em que esse elemento probatório, uma arma, um documento, a gravação de uma conversa, a partir do momento em que esse elemento ingressa no circuito formal e oficial da persecução penal, a partir dali, os critérios estipulados para a preservação da autenticidade e integridade deste elemento passam a ser responsabilidade do Estado. A partir dali, eu falo em cadeia de custódia. Antes disso, e é uma grande diferença, por exemplo, para a regra 911 das leis federais sobre prova nos Estados Unidos, que trabalham as duas situações quase que simultaneamente, antes disso, esse elemento probatório, não estando no circuito formal da investigação ou do processo, ele, obviamente, ele tem que ter a sua integridade, a sua autenticidade preservadas. Mas não se trata de cadeia de custódia. Quem quer que se encontre com esse elemento probatório e que queira conferir a ele um fim de natureza probatória, tem que tomar cuidados para que o elemento probatório que tem um documento, por exemplo, um documento que esteja em seu poder e que a pessoa pretenda que posteriormente seja apresentado no inquérito policial ou em um processo penal, para que a autenticidade e integridade desses elementos estejam, né, a autenticidade e integridade preservados. Daí que a gente pode dizer que existe um gênero chamado fiabilidade probatória, que é composto por um conjunto de práticas destinadas a garantir a confiabilidade de elementos probatórios. Existe um gênero que tem espécies, né, tem aplicações particulares. Quando se trata de fazer um elemento probatório ingressar, um elemento probatório que tenha materialidade, que seja um vestígio material ou um vestígio digital, ele tem que ingressar no inquérito policial ou no processo. Ingressou no inquérito ou no processo, a cadeia de custódia vai cuidar da fiabilidade probatória desse elemento. Mas, antes disso, há outras práticas relacionadas à fiabilidade que vão incidir também. Não tem nada a ver com cadeia de custódia, não estão tratadas no Código de Processo Penal. Aliás, o Código de Processo Penal não cuida exatamente, não define procedimentos de cadeia de custódia. Ali, do artigo 158A ao artigo 158F, o que nós temos é a exigência de documentação da história da cadeia de custódia. Então, o que temos ali é digamos, uma imposição legal, de práticas protocolares. Ali não se trata de lei processual propriamente dita, mas de a lei processual penal internalizar alguns cuidados absolutamente protocolares, administrativos, digamos assim, que historicizam, que contam a história da cadeia de custódia, mas a cadeia de custódia em si vai variar de elemento probatório para elemento probatório. As práticas de garantia da autenticidade e integridade de uma arma, de 1 quilo de cocaína,
de 10 diamantes ou de informações obtidas por meio da interceptação de dados ou informações obtidas por meio de interceptação das comunicações telefônicas, é variável. Abro aspas, cada cadeia de custódia se adaptará ao elemento que será custodiado. Portanto, não faria sentido, é impossível que haja leis ou mesmo outras normativas de natureza administrativa que consigam regular todas as hipóteses possíveis de cadeia de custódia, porque vai variar a cadeia de custódia de arquivos digitais, de fotos de crianças numa investigação de pornografia infantil e sua difusão pela internet é muito diferente da cadeia de custódia do cadáver de uma pessoa numa situação de investigação de homicídio culposo ou homicídio doloso. Então, o que nós vamos ter no Código é a novidade no brejo da cruz, a novidade que a Lei 13.964 instituiu ao alterar o artigo 158 do Código de Processo Penal, e está em historicizar e documentar momentos da cadeia de custódia dos elementos probatórios em geral. Mas ali, volto a dizer, a gente vai falar um pouquinho mais tarde, isso é uma coisa. Do lado de fora, antes do processo, também tem que se ter cuidados, como se tem que ter cuidado com testemunhas, como tem que se ter cuidado com todo tipo de prova. E são cuidados de integridade e autenticidade das provas, que, para cada tipo de prova, há uma adequação a um tipo específico de cuidado, e esse tipo específico de cuidado faz parte de um gênero geral, que nós vamos chamar de fiabilidade probatória, ou de conjunto de métodos destinados a assegurar que um elemento probatório possa ser levado à consideração de alguma autoridade com poderes de decisão, quer seja o delegado de polícia, o Ministério Público ou o juiz, para que ele possa, então, valorar o elemento probatório, para que ele possa, com segurança, apreciar aquela prova e tomar uma decisão a partir dela, indiciar alguém ou não indiciar, representar ou requerer o afastamento de sigilos, buscas outras a partir daquele elemento probatório, oferecer uma denúncia, ter recebido essa denúncia, obter uma sentença condenatória. Então, há uma categoria geral da fiabilidade probatória. Dentro desta categoria geral da fiabilidade probatória se insere a cadeia de custódia das provas, que é um método que é aplicado a um procedimento oficial. A cadeia de custódia das provas é responsabilidade de agentes estatais que recebem para custodiar, para guardar, recebem de alguém determinado elemento probatório e que tem que guardar esse elemento, tem que receber. O primeiro ato é esse, né? O primeiro momento da cadeia de custódia é a recepção do elemento probatório. Tem que receber, preservar, transportar e, eventualmente, examinar este elemento probatório, garantindo-se, do início ao fim, que o elemento probatório que foi recebido, que foi preservado, que foi transportado, que foi examinado, é o mesmo. Ele é o mesmo. A cadeia de custódia vai cumprir esse papel, garantir que a coisa é a mesma, quer se trate de coisa material, quer se trate de coisa digital, a coisa é a mesma. Isso a doutrina chama de princípio da mesmidade. Princípio da mesmidade. É a mesma coisa do início ao fim que está custodiada sob a responsabilidade do Estado. E, principalmente, que, ao longo deste processo de recepção, preservação, transporte, análise e apresentação, eventual apresentação desta coisa em juízo, que partes dela não se percam, não sejam modificadas, ou não sejam manipuladas, ou não sejam contaminadas. E a confiança no seu valor probatório não se esvaia, também igualmente não fique prejudicada.
Então, fios de cabelo que foram encontrados no local de homicídio devem ser os fios de cabelo que vão ser acautelados pela autoridade policial, transportados para o setor de perícias, analisados para a identificação de DNA, transportados de volta para um lugar de guarda desses fios de cabelo e, finalmente, esse laudo vai ser apresentado à autoridade policial, vai ser apresentado em juízo, se for necessário, e esses fios de cabelo deverão estar disponíveis para uma contraprova a requerimento da parte que sentir necessidade da produção dessa contraprova, normalmente da defesa. Então, eu não posso perder pedaços disso aí, eu não posso trocar os fios de cabelo que foram apreendidos no lugar do crime ou no lugar em que o cadáver foi encontrado por outros. Eu não posso perder parte desses fios de cabelo. Eu tenho que garantir, para além da mesma idade, eu tenho que garantir essa integridade desse material. Tá? Então, temos dois princípios fundamentais, que é o princípio da mesma idade, e um segundo princípio, que é o que decorre do dever de preservar a integridade desse elemento, não permitindo manipulação do arquivo de voz, manipulação do arquivo de imagens, manipulação dos fios de cabelo, manipulação do produto apreendido, manipulação do documento físico, sua destruição total, parcial, substituição e etc., decorrendo desse dever de integridade, vigora um segundo princípio importantíssimo, que é o princípio da desconfiança. Então, no contexto da cadeia de custódia, nós vamos ter um princípio da mesma idade e um princípio da desconfiança. E o que é esse princípio da desconfiança? O princípio da desconfiança é uma regra, né, aberta que impõe que todos os agentes, por isso a cadeia de custódia é algo do procedimento formal, todos os agentes públicos que tiveram contato com o elemento probatório e que tiveram a responsabilidade de receber, preservar, transportar, entregar esse elemento probatório, eles cumpriram com protocolos de preservação da integridade do elemento probatório. Eu desconfio a priori que isso não acontece, eu parto de uma postura de desconfiança para exigir o que nós temos ali no artigo 158 do Código de Processo Penal, uma documentação disso, mas, principalmente, para além da documentação, mais importante do que consta no artigo 158 do Código de Processo Penal, conforme a alteração introduzida pelo pacote anticrime, mais importante que isso, para ter uma demonstração concreta, caso a caso, de que não houve alteração do elemento probatório. Então, o princípio da desconfiança, ele também decorre, professora Isadora, eu tenho dito isso muito fora do Brasil, aqui eu vi algumas decisões, fiquei preocupado, que me parece que não são acertadas, ele decorre também de uma lógica do princípio do contraditório, que é a da possibilidade que os sujeitos processuais devem ter de refutar a prova produzida pela parte contrária. Então, o princípio do contraditório ele só faz sentido se um elemento probatório puder ser comprovado e refutado. Se a parte não puder comprovar o que ela alega, ou a outra parte não puder refutar aquele elemento probatório, que é a base material da alegação, a base empírica da alegação da parte contrária, a gente vai estar no campo da fé. Se a gente estabelecer, por exemplo, um princípio da boa-fé dos peritos, um princípio da boa-fé dos policiais militares, um princípio da boa-fé do delegado de polícia, do inspetor policial, inspetor de polícia, quando eles recebem a coisa, não, eu tenho que partir do princípio da confiança, o princípio inverso do princípio da desconfiança.
eu tenho que partir do princípio da confiança. Eu tenho boa-fé. E a outra parte é que tem que demonstrar que houve dano à integridade e à autenticidade da prova, eu me deparo com a impossibilidade concreta dessa demonstração, a impossibilidade dessa refutação, e aquilo que há mais de 6 séculos é chamado de prova diabólica. Eu imponho uma prova à parte que ela não tem condições de fazer. Como é que ela vai provar que aqueles fios de cabelo que o perito examinou não foram os fios de cabelo recolhidos no lugar do homicídio, onde estava lá o corpo da vítima? É impossível provar. É absolutamente impossível provar. A maior parte das situações em que há, nem todas, mas a imensa maioria das situações, a imensa maioria dos casos em que há o recolhimento de vestígios materiais ou digitais, isso se dá, e esse cuidado de preservação se dá, porque é quase impossível detectar uma manipulação, ou mesmo uma manipulação intencional, ou mesmo uma manipulação acidental daqueles elementos. E são, assim, nós vamos encontrar no mundo todo situações, a coisa de anos, centenas de processos criminais anulados nos Estados Unidos da América por conta da manipulação indevida do técnico responsável pelo processamento do DNA, pela manipulação indevida do técnico responsável pelo processamento do DNA. E vários outros casos vão se repetir em que há contaminação da prova, a contaminação do elemento probatório, mas os tribunais não se preocuparam com isso, não se preocuparam com a demonstração de que aquele elemento não tinha sido contaminado, e muito tempo depois se comprova, olha, aquela pessoa não poderia ter mesmo cometido aquele crime, é injusto, vai para a revisão criminal, e o que se quer não é isso. A fiabilidade probatória, como categoria geral, ela claramente se orienta por um propósito de política criminal, que é o de evitar o erro judiciário. Ela claramente está inspirada pelo propósito de diminuir o risco de erro nas decisões criminais, até pela natureza dos erros. Então, não há espaço para um princípio de confiança, como eu vi já em algumas decisões de tribunais estaduais e da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Não há espaço para um princípio da confiança, o que há é um princípio da desconfiança, que obriga uma demonstração de que esse elemento probatório ele foi coletado, manipulado, ali, trabalhado, né? Tratado, os dados foram tratados, por exemplo, e sem que houvesse uma alteração disso, sem prejuízo à sua qualidade informativa, à sua qualidade epistêmica. Daí a uma conclusão que eu chego, que defendo, que me parece a mais acertada, eu vou ler aqui, e que hoje alguns autores que antes discutiam a violação da cadeia de custódia como uma questão que deveria ficar para ser avaliada pelo juiz no campo da valoração da prova, pelo menos em relação à prova digital, tem aderido à minha posição tratando da questão no campo da admissibilidade da prova. Eu digo, a cadeia de custódia da prova consiste em método por meio do qual se pretende preservar a integridade do elemento probatório e assegurar sua autenticidade em contexto de investigação e processo. A violação da cadeia de custódia implica a impossibilidade de valoração da prova, configurando seu exame de verificação da cadeia de custódia um dos objetos do juízo de admissibilidade do meio de prova ou do meio de obtenção de prova, conforme o caso. As consequências jurídicas da quebra da cadeia de custódia não se submetem a juízo de peso probatório, sequer de relevância da prova. Então, se eu não puder garantir a autenticidade e integridade daquele elemento probatório, se o juiz não tiver essas garantias da integridade e autenticidade do elemento probatório, ele não pode sequer considerar aquela prova, ele deve excluir aquela prova. Veremos que isso também não é algo absoluto assim. Estamos acompanhando
aí desdobramentos até hoje do caso da Vaza Jato, por exemplo, mas temos situações semelhantes à Vaza Jato na Europa, nos Estados Unidos, Panama Papers, o caso do futebol na Europa, da manipulação de resultados, etc., em que essas provas têm uma função muito defensiva também. As provas, não há uma garantia de integridade e autenticidade do elemento probatório, mas ele é usado pela defesa. Ele é usado pela defesa para contestar a prova produzida pela acusação. Aqui, no caso da Vaza Jato, qualquer que seja a nossa opinião a respeito de como foi, do que motivou o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no caso do presidente Luiz Inácio, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não dá para excluir, basta assistir, né, os votos horários, não dá para excluir o peso que a Vaza Jato teve ali. Não há cadeia de custódia. A cadeia de custódia daqueles elementos, ela existiu a partir do momento em que a autoridade policial mandou investigar o sujeito, que mandou investigar os vazamentos das informações dos aparelhos de telefone celular dos procuradores da República, dos juízes, de outras autoridades. A partir daquele momento em que esses elementos foram colhidos e colocados no inquérito, há uma cadeia de custódia, que vem antes deles, não. E a Vaza Jato, ela, obviamente, ela veio antes deles, né? Os inquéritos só foram instaurados depois que o The Intercept Brasil divulgou o conteúdo de um sem número de conversas ali. Então, ter muita clareza disso. A cadeia de custódia é um procedimento oficial, é um método de preservação da autenticidade e integridade das provas, que opera em relação aos elementos probatórios que ingressam numa investigação ou num processo criminal. É algo importante porque faz parte de um sistema de controles epistêmicos para evitar erros judiciários, para diminuir o risco de erros judiciários. A violação da cadeia de custódia, ela deve gerar a consequência da inadmissibilidade da prova. A prova não pode ser admitida se ela já está na investigação, se ela já está no processo, ela tem que ser excluída da investigação e do processo. Veremos depois essa discussão, se tiver tempo hoje, se não em outra oportunidade, da prova produzida em benefício da defesa, né? E não se confunde com o que não está no processo, com responsabilidade de integridade e autenticidade da prova que ainda não foi ingressada na investigação, não foi colocada na investigação ou no processo. Mas, principalmente, e esse é o ponto que eu quero salientar, por que a lei foi modificada no artigo 158 do Código de Processo Penal? Porque o regimento da cadeia de custódia, o regulamento, o estatuto da cadeia de custódia, ele ingressou ali. E todos nós sabemos, eu sempre insistia com meus alunos e alunas, dizia, olha, isso de você gravar texto de lei de cabeça, isso só serve para você cometer erros. Sempre consulte as leis, as leis mudam, o direito vai para muito além disso e vem de muito antes das leis. Mas alguns artigos a gente acaba gravando, né? Porque são tão comuns. O artigo 158 do Código de Processo Penal é um desses. Nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Isso e é interessante porque vem logo à mente a questão do homicídio, da investigação do homicídio sem cadáver. Nós nos deparamos no Brasil há algum tempo com aquele caso do ex-goleiro do Flamengo, o Bruno, o processo pela morte da ex-mulher ou ex-namorada, sem que o cadáver tivesse sido encontrado. Isso é clássico também todos os manuais
de processo penal, não apenas os novos, os antigos também, não apenas os melhores, os piores também, tratam do exame de corpo de delito, direto ou indireto, citam a questão do homicídio, e a gente tem isso na cabeça, e a pergunta que deve ser feita, que devemos nos fazer é: por que a cadeia de custódia, afinal de contas, é uma letra A do artigo 158? Por que ela está ali? Que relação tem a cadeia de custódia com o corpo de delito? Como eu vou gastar mais 10 minutinhos aqui, e depois vou abrir para nós podermos conversar, para poder fechar dentro daquilo que combinei com a professora Isadora, vai ser muito sintética a minha exposição. A ideia do corpo de delito, e não do exame de corpo de delito, a doutrina do corpo de delito, ela começa a ser desenhada no processo penal da nossa tradição, ainda na Roma republicana, ainda muito lá atrás, 200, 300 anos antes de Cristo, 300 anos antes da nossa era, né? Com interpretações dos juristas, a lei das 12 tábuas, e a ideia era um pouco essa, e isso vai seguindo ali séculos. Havia, naquele regime jurídico, digamos assim, romano, do Império, da República, e depois do Império, chegando até a queda do Império Romano, no século V da nossa era, havia crimes privados e públicos. Não é possível, e também não vou avançar aqui, a diferença entre uma coisa e outra, porque ela não é relevante. Não tomem crimes privados e públicos como se fossem coisas do interesse estritamente privado, do interesse estritamente estatal. A coisa não era assim. Mas, basicamente, nós tínhamos o furto, o incêndio, a falsificação de moeda, a injúria, a lesão, o homicídio. Eram, digamos que, infrações penais ou equivalentes às nossas infrações penais, que eram mais ou menos comuns. E havia métodos de investigação disso, tanto nos antigos modelos acusatório e inquisitório, como depois na sua sequência. Então, alguns cuidados eram tomados para não iniciar uma investigação de autoria sem a certeza da existência da infração penal. Já aos antigos não parecia lógico, não parecia razoável investigar a autoria de uma infração penal sem antes determinar a própria existência da infração penal. Então, tinha uma precedência lógica nisso, e essa determinação da existência da infração penal, ela era algo também importante, porque nós estamos falando de um passado extremamente brutal, não que o presente não seja. Quem aqui trabalha com criminologia sabe muito bem que as torturas ainda são uma realidade na experiência brasileira, na experiência jurídica brasileira, digamos assim, mas lá atrás você tinha uma formalização disso. Então, para a aplicação de métodos mais duros contra uma pessoa suspeita, isso só era possível se previamente tivesse uma segurança a respeito da existência do delito. E essa segurança que vai dar início à ideia do corpo de delito. E isso vai avançar ali. Nós temos a Idade Média, a longa Idade Média, e é interessante porque hoje, de 40 anos para cá, pelo menos, se resgata uma certa dignidade do pensamento jurídico mais qualificado, jurídico-penal mais qualificado daquele tempo. Então, quando se vai olhar, não apenas obviamente, né, pelas fontes indiretas que nós dispomos hoje, quando se vai tentar interpretar esse passado por estas fontes, nós vamos encontrar ali no século XII, 1199, para ser mais preciso,
decretais do Papa Inocêncio III, que todos nós conhecemos por conta de 1215, e da abolição das ordalhas e do início, digamos, formal de um procedimento inquisitório canônico que vai dominar, vai chegar até nós, o nosso processo criminal é muito marcado pela estrutura inquisitorial que foi pensada naquela época. Mas lá em 1199, o Papa Inocêncio III ele edita um ato chamado decretal que diz o seguinte: olha, para investigar a autoria de infrações penais, você antes tem que investigar a existência da infração penal. Ele se referia a homicídio, se referia à lesão corporal, e isso vai dar origem à doutrina longamente debatida por 5, 6 séculos do corpo de delito, como sendo o corpo de delito, debatida 5, 6 séculos a partir dali, a partir daquele momento, mas especialmente a gente vai chegar no século XVI, em que ela vai tomar a face que toma no nosso Código de Processo Penal, no nosso atual artigo 158 do Código de Processo Penal, o corpo de delito como sendo uma garantia contra práticas, contra a investigação da autoria, que, em geral, era uma investigação que se fazia com práticas abusivas, com a tortura. Eu comentava, a professora Isadora foi orientando ao final, lá na UFRJ, da professora Ana Lúcia Sabadell. E Ana Lúcia Sabadell tem um livro, que é a sua tese doutoral, que é defendida na Espanha, publicado no Brasil na coleção do Instituto Carioca de Criminologia, que é coordenada pelo professor Nilo Batista, sobre tortura. Vale muito a pena ler esse livro da professora Sabadell, porque ali ela já aponta, mas as fontes são muitas, e o que eu digo, do direito brasileiro, na área do direito criminal, apenas a professora Sabadell menciona isso. Não se vê. É como se o corpo de delito tivesse sido criado em 1941, alguém teve a ideia de botar o artigo 158 no Código de Processo Penal com aquela redação, Nelson Hungria, Roberto Lira, e aquilo foi. Mas não é assim, isso tem uma história longa. Então, para poder aplicar métodos duros de investigação da autoria, tinha que se determinar antes o corpo de delito. Como isso começa, era muito específico, processual, com homicídio, começa com corpus mortuus, né? O corpus mortuum era o corpo era o cadáver da vítima, aquilo que era a espécie vira gênero e o corpo de delito ganha importância. Ele é considerado, embora a sua origem se dê no modelo inquisitorial, a doutrina do corpo de delito é considerada uma limitação aos poderes do juiz inquisidor. E depois ela será uma limitação aos poderes dos agentes de investigação criminal. Ela tem uma função de garantia, tanto que todo combate que se travará contra o corpo de delito ou contra a exigência do exame de corpo de delito é um combate quase sempre inspirado pelo desejo de aumentar o poder punitivo estatal, de aumentar os casos de punição, ainda que ao preço da segurança jurídica a respeito da existência da infração penal. Isso vai ser uma permanente, Mas a ideia desses autores todos, que nesse ciclo que eu mencionei, do século XII ao século XVI, vão constituir o corpo de delito, é um tanto óbvia e ganha no artigo 158 do Código de Processo Penal para fazer uma brincadeira com as palavras, uma materialidade. Eles diziam o seguinte: é necessário saber, é necessário ter certeza que o vestígio que eu estou examinando é o vestígio do crime, e não qualquer outra coisa. Lá atrás, na decretal, lá, 1199, se falava, o Inocêncio III, muito preocupado com um pároco, o pároco teria sido roubado e teria dado umas enxadadas lá no ladrão. Muito preocupado que o pároco lá da igreja fosse condenado por ter matado o ladrão, ele dizia, não, tem que ir o médico examinar o cadáver da vítima para estabelecer que a morte foi provocada pelas enxadadas. Sem isso, nós não podemos passar para a investigação. Já naquela época, doutora Isadora, o direito tinha seus protegidos.
Já naquela época, o direito tinha seus protegidos, né? Não podemos passar para uma fase segunda, que era a Inquisitio Specialis. A Inquisitio Specialis não pode passar para ela sem ultrapassar essa etapa. Então, hoje há uma consciência muito clara entre os processualistas penais que o exame de corpo de delito ele cumpre uma função garantista, ele cumpre uma função de garantia, de freio, de limite. E a ideia era essa. Os vestígios têm que ser os vestígios do crime, não podem ser vestígios de outra coisa, não podem enganar, porque as provas têm um potencial de formação da convicção das pessoas que pode levar a que as pessoas formem uma convicção, usando as expressões da época, veritas criminis, né? Uma convicção verdadeira, tenham segurança e certeza de que os fatos se deram da maneira como está sendo narrado, porque aqueles vestígios são muito consistentes para nos levar a esta conclusão. A inferência probatória que eu posso estabelecer ali, ela tem uma base empírica segura. Agora, a prova pode nos enganar também. Hoje se estuda muito isso. Se estuda muito de que maneira chegamos a conclusões falsas a partir de boas razões. Então, para poder garantir que boas razões não nos levem a conclusões falsas, nós temos que ter um elemento empírico seguro antes das boas razões. Nós temos que ter os vestígios, certeza sobre os vestígios. É uma longa história que vai chegar ao 158 do Código de Processo Penal da seguinte forma. Como é que está lá no 158? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, etc. Esses vestígios, eles necessitam ser os vestígios deixados pela infração. E a história da cadeia de custódia, na nossa tradição, é a história de preservação desses vestígios. Então, sem embargo de que, claro, hoje, as tradições jurídicas, elas se comunicam. Não há nada que seja no processo criminal, pelo menos dos principais estados, das principais nações, não há nada que seja estritamente da tradição continental europeia, estritamente da tradição do common law, que não tenha influências outras dos mais variados campos. Há uma comunicação, mas, basicamente, a estrutura dos institutos jurídicos obedece a uma determinada lógica instituída, que é uma lógica que tem uma história, uma lógica que tem um caminho. No caso do exame de corpo de delito é esse. E é interessante, porque a chamada, e aí eu vou encerrando para abrir para vocês, a chamada desmaterialização do corpo de delito, quando ele começa a perder espaço na Europa, exatamente porque os príncipes, os reis absolutistas, querem ampliar o âmbito de aplicação do direito penal, porque percebem o quanto o direito penal é instrumental ao exercício do seu poder, então eles não podem ver seus juízes obstaculizados na tarefa de punir por conta de mecanismos de garantia. Isso vai mudando, isso gera, naturalmente, vai ampliar de maneira extraordinária a punição em determinado momento lá na Europa e vai chegar ao século XVIII, o século do iluminismo, com uma reação contrária. Vai chegar com a reação de resgate, que não só será o resgate do corpo de delito, mas também será o do nascimento do princípio da legalidade penal, legalidade dos crimes e das penas, uma série de outros mecanismos de controle do poder punitivo exercido pelos juízes, claro, em nome dos príncipes, vai funcionar a partir dali. Mas o corpo de delito, digamos que ele carregou durante muito tempo quase que sozinho essa função garantista, porque não havia leis criminais, não havia um princípio da reserva legal como nós conhecemos hoje. Isso é coisa de menos de 200 anos. Tá? Como os investigadores falam, os pesquisadores falam, o crime era criação judicial. O crime era uma criação judicial. Então, isso tornava a coisa
é muito complicada. E quando eu olho para a jurisprudência atual, nossa, brasileira, e vejo a resistência brutal, é impressionante, tiro e queda, como se diz, e vejo a resistência brutal à aplicação das regras da cadeia de custódia, claramente isso se dá no sentido de facilitar a punição das pessoas. Claramente isso se faz no sentido de permitir que o poder punitivo atue sem amarras. E aí eu creio que há aquele encontro com o que é contemporâneo, a prova de ciência, a prova técnica e tal, porque também a exigência de uma qualidade da prova acaba sendo um obstáculo à punição, a essa expansão punitiva. Acaba sendo um obstáculo à expansão punitiva. O que eu vejo, e a diferença que eu faço, e insisto, e eu resolvi dedicar umas linhas a isso na segunda edição, é que quando eu deixo para a prova específica, uma prova digital, eu acabo elitizando a discussão, e os maiores prejudicados pelo desrespeito à violação da cadeia de custódia no processo penal brasileiro são os grupos vulneráveis, os grupos perseguidos pelo poder punitivo, não necessariamente porque seus integrantes seria uma estupidez imaginar que todo pobre é um potencial criminoso. Isso é, né, o que nós temos de racismo, o que nós temos de classismo, em termos de imaginário penal, é uma grande estupidez. Então, quando você desamarra o poder punitivo para esses grupos vulneráveis, a única maneira de você controlar isso é por força de regras que têm um caráter genérico. Então, se eu for trabalhar exclusivamente a prova ultra sofisticada lá do contrato eletrônico, o menino ou a menina que estão processados pelo furto, pelo roubo, pelo tráfico de drogas, esses não vão ter proteção alguma. Daí a necessidade de compreender que a proteção ela já está, ela já existe. Ela já existe no próprio artigo 158. Eu diria que no fundamento da cadeia de custódia não está no 158-AF, mas no próprio 158. O que diz? Vestígios só podem ser vestígios do crime. Eu tenho que ter uma garantia de que são vestígios do crime. E necessito desenvolver isso como prática, né? e desenvolver isso teoricamente também. Então, eu queria trazer para a nossa mesa aqui de conversa estas reflexões. Sei que parece estranho, né? Vai discutir um negócio que... Eu li 2, 3 livros de cadeia de custódia norte-americanos e ninguém fala do Inocêncio III, ninguém fala de Júlio Claro, ninguém fala de Tibério Deciani e tal, mas, claro, a realidade dos caras era outra. O modelo do júri, o modelo pelo qual se desenvolveu a justiça inglesa, foi um modelo diferente e que teve um papel e que foi influenciado por pensadores muito importantes no campo da epistemologia, por exemplo, como John Locke. Nós conhecemos muito John Locke como um pensador, tendemos, né, a tendência é se conhecer o John Locke como um pensador da matriz do contratualismo, né? Hobbes, Locke, Rousseau, e deixamos de lado a sua obra imensa e importantíssima sobre a verdade prova que ele desenvolveu ao seu tempo e que vai inspirar os processualistas penais da tradição anglo-americana a partir dali, Gilbert, etc. Vai chegar no século XIX, Bentham, Wigmore, vai chegar aos nossos dias, né? Eles têm toda uma tradição ligada à segurança da prova que tem uma outra razão de ser, tem uma outra estrutura de Estado, tem uma outra estrutura de judiciário, tribunal do júri, júri popular, julgamento popular, controle de qualidade da prova, controle de qualidade da prova. Então,
é importante nós aprendermos, lermos sobre a cadeia de custódia na outra tradição, indiscutivelmente que mas chega a ser absurdo não conhecermos na nossa tradição. E, infelizmente, o que eu vejo, salvo talvez pela obra da professora Sabadell, que eu mencionei, e que ela agora está desenvolvendo uma pesquisa sobre o corpo de delito nos processos inquisitoriais do final do século XVIII e início do século XIX no Brasil, mostrando que era uma preocupação ali constante a determinação, a fixação do corpo de delito em todos os casos, exceto nos crimes contra a coroa. Ali eles abriam mão do corpo de delito para poder facilitar a punição. Ali abriam mão do corpo de delito para poder facilitar a punição. Eu tenho uma questão aqui, Isadora, não sei se eu já posso... não, tá. Não é a questão, não. Eu acho que é uma observação sobre a aula. Eu imagino que de vez em quando aparece questão sobre prova gravada e tal, tem que dar da gravação, mas é sobre a aula. Então, eu estou te devolvendo a palavra, professora, para a gente aproveitar esses 18 minutos finais aí para debater. Tá bom? Obrigado. Professor, muito obrigada pela brilhante explanação, sensacional, muito interessante e fácil de entender, uma didática sensacional e o assunto profundo, né? É impressionante como você conseguiu condensar um assunto tão profundo e não dar a ele uma superficialidade, muito pelo contrário, né? Tratou ele de maneira complexa, como mulher complexa, e ainda assim tornou compreensível, perfeitamente compreensível tudo isso. Para muitos dos que estão presentes aqui, não é nada exatamente novo, né? Vocês têm intimidade com o assunto, mas eu que sou da filosofia e teoria do direito, é um assunto que eu não entendia muito bem, né? Enfim, quando foi proposto esse debate também, eu ficava tentando entender do que se tratava e preocupada em participar desse debate, sendo eu uma leiga, né? Mas, professor, muito obrigada pela sua fala. Pessoal, como nós temos pouco tempo, eu vou abrir para uma fala, uma pergunta só ou duas, mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, porque uma colega minha também, que é do processo, do direito do processo penal, eu falei que estou aqui nesse debate com o senhor, dando essa palestra, e ela ficou muito interessada, lamentou que não vai poder estar presente, e me mandou uma pergunta que também me contagiou, que é no seguinte sentido: o que eu queria saber é sobre a denúncia anônima embasar a instalação de inquérito. Se o senhor acha que se a denúncia anônima é uma quebra à cadeia de custódia e que tipo de controle a defesa poderia ter contra a arbitrariedade nesse sentido? Não, a denúncia anônima, ela não é uma quebra da cadeia de custódia. A cadeia de custódia, ela opera estritamente em relação a vestígios. A denúncia anônima, como um start para investigações criminais, não deve ser aceita, mas não por esse motivo. É só remarcando isso, que é muito importante. A cadeia de custódia, ela trata de provas que... Antigamente era mais fácil, né? De provas materiais, né? De provas que deixam vestígios materiais, mas hoje a gente está falando aqui e estamos deixando uma estrada de vestígios digitais, né? Pelo caminho, nessa que parece ser uma instantânea transmissão de dados, imagem e voz e tal, mas pensem sempre como se fosse uma estrada. Então, aqui a gente tem IPs, né? Cada um de nós tem o seu dispositivo com IP, temos os registros, vocês estão gravando, né, a nossa conversa, tem o registro da gravação e etc. Aqui se coloca o problema da cadeia de custódia. Então, onde eu tenho vestígios materiais ou digitais, eu tenho a questão da cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia ela é um aspecto, eu não diria menor, porque ela é muito importante, mas ela é um aspecto da fiabilidade probatória. Fiabilidade probatória como um sistema de confiança dos elementos probatórios, dentro daquela lógica que eu mencionei, para se evitar erro judiciário. A questão da denúncia anônima é uma outra questão. Ela não tem a ver com cadeia de custódia, pode ter uma relação com a fiabilidade probatória, mas, principalmente,
ela guarda uma relação, e Frederico Marx já dizia isso, né? Ela guarda uma relação com algo que está no nível da responsabilidade do indivíduo pelos atos que pratica. Vamos supor que, vamos colocar duas hipóteses, um denunciante anônimo comunica a existência de uma infração penal, aponta lá a autoria de alguém, e um outro denunciante não anônimo, uma pessoa que se identifica, faz a mesma coisa. Esta pessoa que se identifica e faz a mesma coisa, ela se sujeita a uma responsabilização, porque se ela tem consciência, por exemplo, de que ela está comunicando falsamente um crime, ela está dando notícia de um crime que ela sabe que não existiu, ou dando notícia de um crime que ela sabe que existiu, mas apontando como autor deste crime uma pessoa que ela sabe que não é autor deste crime, ela vai responder por isso, denunciação caluniosa. Isso tem um fundamento constitucional. Isso tem um fundamento constitucional. As pessoas não podem instaurar uma investigação criminal contra alguém, é causar um dano a esse alguém. É causar um dano a esse alguém. Então, se você dá causa a um dano a outrem, você se torna responsável juridicamente por isso. Na denúncia anônima, o sujeito ele se esconde nesse processo, de tal modo que não se pode saber se ele tinha ou não conhecimento da falsidade daquela informação, etc., e ele não tem como ser responsabilizado. Aí, já também, eu mencionei Frederico Marx, mas mencionar aqui também Norberto Bobbio, né? Já Bobbio dizia, numa democracia não faz sentido esse tipo de anonimato. Claro, nós estamos diante de situações, muitas vezes, em que a notícia anônima ela diz respeito a organizações criminosas altamente poderosas, muito violentas, etc. Mas o Estado, então, tem que ter um mecanismo em que a notícia não seja anônima, lá na frente a gente vai pensar aquela questão, na volta à questão da refutabilidade, comprovação e tal, que ela não seja anônima, mas que a pessoa seja garantida na sua integridade e etc. Tem que pesar isso, mas numa democracia a publicidade é fundamental, e numa democracia equilibram-se direitos e deveres. Então o noticiante anônimo ele está na posição altamente confortável. Por isso, não se aceita a denúncia anônima. A denúncia anônima, ela viola princípios republicanos fundamentais. Qualquer um de nós, anonimamente, se escondendo de forma clandestina, pode provocar danos à reputação e à liberdade de outras pessoas. Então, a denúncia anônima não é uma questão, não é discutida no plano da fiabilidade probatória, que é importantíssimo, não é discutida no plano da verdade. A questão não é epistemológica no plano da verdade, ela é epistemológica num segundo momento, ela é epistemológica em segundo grau, digamos assim. Ela é republicana em primeiro grau. Ela está num nível, digamos, ela toca no núcleo central de uma Constituição contemporânea que seja republicana e democrática. Tá? Então, esse é o ponto. E aí, eu não sei quem lhe fez a pergunta, mas diga, em complemento, que isso é tão grave, essa coisa da denúncia anônima, é tão grave do ponto de vista republicano e fragiliza, né? Ela libera o poder punitivo para atuar interessadamente, atuar enviesadamente, etc., e se mostra útil a essa expansão punitiva, que ela passou a ser incorporada, passou a ganhar outras formas. Você tem isso agora com o whistleblowing, né? Que agora nós passamos a ter clandestinos remunerados pela notícia crime que coloca as pessoas... do meu ponto de vista, eu vejo assim, né? Posso estar completamente equivocado, mas isso é inaceitável numa democracia. Mas a questão não seria não é de cadeia de custódia, porque a cadeia de custódia só trata de vestígios, materiais ou digitais. A cadeia de custódia só trata de vestígios. E só trata de vestígios quando eles entram em circulação dentro do procedimento oficial. Mas é uma questão talvez mais séria, certamente mais séria,
em abstrato, né, genericamente, ela é mais séria que muito mais séria que a da cadeia de custódia, que ela diz que são princípios republicanos da publicidade, da responsabilidade, etc. Sensacional, professor. Muito obrigada. Eu tenho mais questões a fazer, mas eu abro para o pessoal que questões vocês queiram levantar. Quem tiver uma pergunta pode fazer, sinta muito à vontade. Pode abrir o microfone ou botar aqui no chat. Senão, eu gostaria de perguntar mais uma coisa, professor. Tem um outro assunto que o senhor tinha falado que ia tratar, mas só se fosse em um momento oportuno e tal, que talvez fosse muito longo, sobre prova produzida em benefício da defesa, né? Isso. Mas acredito que temos pouco tempo para tratar sobre isso, imagino. Então, a minha pergunta seria no sentido de te perguntar qual que o senhor acha que, pela forma como foi redigida, né, a previsão da cadeia de custódia no nosso código, qual que o senhor acha que deveria ser a consequência da violação da cadeia de custódia? Isso, a exclusão da prova. Eu acabei não falando de outra coisa. Além disso, um dia a gente vai conversar sobre a questão se essa exclusão vai ser em todos os casos, a prova em favor da defesa, se a gente tem uma regra de exceção para ela e etc. E aí eu precisaria de muito mais tempo, mas vamos falar de algo muito importante que dá tempo de falar, da estrutura do procedimento. Em 2008, o Código de Processo Penal brasileiro foi alterado, sofreu uma grande reforma. 3 leis foram editadas que mudaram bastante o Código de Processo Penal. Uma destas leis, salvo engano, é 11.719, de cabeça assim, eu não sei. Ela vai mudar o nosso código na estrutura do procedimento e vai introduzir, na regra da nova redação dos artigos 394 a 399, vai introduzir uma etapa intermediária entre a investigação criminal e a instrução probatória, debate e decisão, que é a etapa da admissibilidade da acusação. Desde quando, professora Isadora, desde quando entrou em vigor essa lei, até porque eu participei do processo legislativo, eu contribuí com as comissões no âmbito do Ministério da Justiça, em outras discussões, para ver aprovado esse projeto, essa estruturação, ela já vem de um projeto, de um conjunto de projetos apresentados por uma comissão presidida pela professora Ada Grinover, e era algo que nós tínhamos uma enorme ansiedade de ver funcionando ali, desde a aprovação do projeto, sua conversão em lei, que eu vinha dizendo, olha, a estrutura do processo penal brasileiro mudou. Nós agora temos uma investigação, ele é trifásico, como em quase todos os lugares do mundo. Não era no Brasil. Nós éramos algo à parte no mundo democrático. Ele agora é trifásico. Tem uma etapa da investigação criminal, vai ter outra etapa em juízo lá, com produção de provas, debate, sentença, mas tem uma etapa intermediária, que é a etapa da admissibilidade da acusação. E nesta etapa da admissibilidade da acusação, além da óbvia função de submeter a acusação, normalmente a denúncia, a um contraditório, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil, ou pelo menos nunca tinha acontecido de forma séria, além de submeter essa acusação a um contraditório para que se verifique a seriedade dela, a idoneidade dela, uma série de funções passaram também a ser atribuídas àquele juiz da etapa preliminar. Uma importante função é de gatekeeper. Ele é uma espécie de goleiro, de porteiro, de bloqueador das provas obtidas por meios ilícitos. Ele está ali para analisar aqueles elementos probatórios apresentados pelo Ministério Público e perguntar qual é a fonte dessa prova. Porque mesmo que a prova seja boa, se eu desconheço a fonte, ela não pode ingressar no processo. Ela não pode ingressar no processo, porque ela pode ter sido obtida por meios ilícitos. Então, essa etapa da admissibilidade da acusação, ela é uma etapa importantíssima. Nós estamos em 2021, né? 13 anos depois, praticamente,
da reforma agora, e muito por causa do trabalho, do esforço no tocante à cadeia de custódia, as pessoas passaram a valorizar essa etapa como uma etapa de fato decisiva, uma etapa que pode impedir processos inúteis e, principalmente, impedir processos que começaram sem uma comprovação da seriedade, da idoneidade da atividade de investigação criminal, e o juiz funciona ali como um gatekeeper. Então, nesse momento, quando se está diante de uma situação em que não há como garantir a integridade e a autenticidade do elemento probatório, o juiz fecha a porta. Falou, olha, eu tenho até justa causa para, entre aspas, a ação penal para dar início a esse processo. Eu vou admitir a acusação, mas com essas provas não. Essas aqui saem. Essas ficam no inquérito. Essas não entram no processo. Vocês, quando chegarem lá na terceira etapa do debate probatório, vão ter que usar essas outras provas. Essas aqui, porque não são confiáveis, são inadmissíveis. Tá? Então, é uma questão de inadmissibilidade da prova. É óbvio que, quando a gente trata, isso também eu esclareci numa conversa com professores de processo penal, e quando a gente vai discutir se a cadeia de custódia foi ou não respeitada, eu também tenho um debate contraditório aí, eu tenho que demonstrar ali, né, eu estou alegando, não foi violada a cadeia de custódia, eu tenho razões para crer que ela foi violada. Né? Vai haver esse debate contraditório. É como se fosse... É o equivalente ao recebimento da denúncia, é como se fosse o recebimento da prova. Como se fosse um debate de recebimento da prova. E eu digo isso porque tenho falado muito para delegados de polícia também, delegados de polícia federal, peritos, e às vezes o delegado está numa situação, mas eu aprendi o negócio, levei meia hora, 40 minutos de um lado ao outro, mas é normal, isso não quebrou cadeia de custódia de nada aí, tá? Não tem, não é uma situação automática, tem que ter as condições da garantia da autenticidade e integridade da prova, de que ela não foi alterada nem manipulada, observadas as circunstâncias do caso concreto. Agora, o que a gente tem visto aí? Isso, infelizmente, é muito comum. Apreende-se o telefone celular da pessoa, ele leva para a delegacia e o inspetor fica com aquele telefone ali, recebendo as mensagens que estão sendo enviadas, passa a noite toda, o dia todo, recebendo as mensagens. Como é que eu vou saber que ele está só recebendo, não está inserindo, que ele não está respondendo, que é ele, que não é o acusado, que é ele? É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Então, é questão de admissibilidade da prova e não de valoração da prova. Tem que ter um juízo de admissibilidade da prova. E não sei se eu te respondi, professora. Tem uma perguntinha aqui do João da Silva Ferreira, posso? E aí, com ela, a gente encerra aqui. Professor, em relação a esses grupos criminosos que agem em rede no WhatsApp, em grupos para denegrir dolosamente a reputação das pessoas e as recentes, como se comportar diante desses casos? A jurisprudência não é tímida em relação aos temas do direito digital? João, você está tocando num ponto muito importante. A gente está meio que... A cadeia de custódia da prova não é suficiente. A gente está meio que tentando consertar alguma coisa que é uma estrutura muito maior, cuidando de um aspecto dela. Eu conversei no ano passado com os deputados e deputadas que estavam à frente do projeto do Código, e agora vão continuar à frente, e o que eu disse a eles foi o seguinte: sem um amplo projeto, sem que o processo digital esteja regulado no Código de Processo Penal, sempre vamos ter um problema aqui e ali. Por quê? Isso que você menciona tem a ver com alguns princípios fundamentais do direito processual digital, como o accountability, transparência, a possibilidade de rastreamento. Eu diria que muito, quer dizer, já mudou aqui a pergunta, respondendo a pergunta anterior que eu vi aqui, você mencionou, eu diria que nós precisamos de um Código de Processo Penal do século XXI. O Código de Processo Civil buscou tratar de alguns temas relacionados ao processo digital. E tem 2015, né? 2015 foi aprovado, entrou em vigor. Nós estamos em 2021, não há mais como
não há mais como, infelizmente, ficar com um código que não tem uma parte geral do direito do processo digital, que não tem uma parte geral do processo digital. Nós fizemos uma proposta concreta em relação a isso. Quando eu falo nós, eu estou me referindo também à professora Flaviane Magalhães, Flaviane Barros, né? Ela é professora da PUC de Minas Gerais, ao professor Fauzi Hassan Shukri, que é um processualista penal bastante conhecido, professor em São Paulo, integrante do Ministério Público, professora Vitória Amália de Sullock, que é professora da PUC do Rio de Janeiro, e com a colaboração do professor Manuel Monteiro Guedes Valente, professor da Universidade Autônoma de Lisboa, e do professor Leonel Gonzalez Postigo, que é o diretor-geral do SEJA, que é o Centro de Estudos Jurídicos para a América Latina. Então, nós oferecemos essa proposta que visa contemplar isso. Não dá para contemplar tudo, nem numa categoria, cadeia de custódia da prova digital, nem num tema específico, a prova digital, sem considerar toda a estrutura do processo digital. Tá bom? Com isso, eu vou pedir licença, querida Isadora, a todo mundo, porque realmente eu estou aqui com uma sinusite que me cobra o silêncio agora. Professor, sensacional, maravilhoso. Que oportunidade única e preciosa para todos nós te ouvir nesse momento, te ouvir ainda no calor desse debate. O calor desse debate que contrasta com as temperaturas aqui no sul do Brasil, né? Muito obrigada, professor, pelas suas explanações, por todas as explicações profundas, brilhantes. Para mim foi uma honra aprender tudo isso e acredito, tenho absoluta certeza de que para todos os demais também. Desejo ao senhor uma boa noite, um bom descanso e obrigado. A todos vocês também. Muito obrigada pela presença. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.